Olá, irmãos, ouvintes da Escola Bíblica Betel para as Nações. Essa igreja está com essa proposta maravilhosa que é para enriquecimento e para crescimento dos irmãos e para crescimento automaticamente, crescimento da igreja. Coube a mim esse assunto que é fantástico, é sobre o discípulo e o dízimo. O discípulo é aquele que tem alguém que ele segue. O discípulo é aquele que obedece a quem ele segue. E sobre o dízimo, tem muita controvérsias ou muitas discussões a respeito se eu devo ou não entregar o dízimo. Eu tenho ou não controle sobre o meu dízimo. Partindo do princípio, vamos logo cedinho, logo no início da nossa conversa, é que se ele é seu, você faz dele o que você quiser. Aí é que está a raiz do problema. Como é que você vê o dízimo? Como é que você conversa com você mesmo sobre o dízimo? O que foi que você já aprendeu sobre o dízimo? Você considera o dízimo como uma obrigação? Ou você considera o dízimo como uma oportunidade de você devolver uma pequena parte do que você recebe? De tudo. Só que é interessante que termina quando eu estou mesmo questionando, eu já estou mostrando qual seria, no caso, a minha tendência. Eu vejo a obrigação como uma coisa muito fácil de se fazer. Faço, obedeço ou não obedeço. Busco na Bíblia trechos que vai me fazer obedecer, mas eu também encontro assuntos que vai dizer que eu não tenho obrigação nenhuma. Então, quando você parte por princípio para estudar, para saber se você tem ou não obrigação, eu acho que você está indo por um caminho que não deveria. Porque o correto é nós perguntarmos: eu preciso ser grata a Deus em todas as áreas? Por que é tão difícil na área financeira? Por que, quanto à minha saúde, eu acho que Ele é o dono? Quanto ao meu futuro, eu acho que Ele tem que ser consultado. Quanto aos meus projetos, eu peço para Ele me abençoar. Mas nessa área financeira, não. Nessa área financeira, cuido eu. Eu sou o controlador dela. Aí, quando a gente lê em Salmos 24, 1, ele diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Se é dele, qual é a área da minha vida que não é dele? Continuo dizendo, se você ver como obrigação, essa área pode ser sua ou não. Se você ver como gratidão, aí a coisa pesa. Pesa porque por gratidão eu tenho que entregar e não pagar. Eu vou pagar o meu dízimo. Você vai entregar o seu dízimo. Nós tivemos o privilégio de conhecer um casal que eles estudaram muito. A esposa era um pouco resistente, achava que ela era a controladora das finanças e a área dela era essa. E os dois passaram concurso no Banco Central. E os dois eram casais que era um casal que aconselhava casais antes do casamento. E era interessante a maneira como ele via o controle de Deus na sua vida financeira. Ele chegava ao ponto de achar esquisito que tivesse membros em melhores situações do que outros. E dizia, não precisa, eu sei que nós não vamos conseguir como conseguiria na época de Jesus, mas a gente deveria ser pessoas
mais misericordiosas, pessoas mais desprendidas dos nossos bens, principalmente. Então, eles fizeram metas. Uma casa já quitada, com muito conforto, e nossos filhos estudar num colégio bom e sempre pagando antes. Mas nós temos que ter obrigações muito fortes. Eles viram que 10%, apesar deles terem salário alto, era muito pouco para o tanto que Deus dava. E eles resolveram botar isso como prova. Ela mais resistente, ele pediu que fossem tentar. E eles fizeram, eu não me lembro bem na época se eles estipularam o tempo, se com 3 meses, não sei, eu não me lembro, só sei que eles resolveram fazer assim, deixar o salário dela como sustento, como tudo, e o salário dele como para doações, caso precisasse, ou para investimento. E passou a não ser, mas somaram para saber o que seria 10%. E passou a não ser só 10%. Ele começou a ajudar muito obras missionárias, começou a ajudar uma favela relativamente perto da casa deles, começou nisso influenciar a vida dele, de querer que os filhos também tivessem contato com crianças com outra situação para eles terem aprendizado, e não só naquele nicho deles, não só no ambiente de amizade, onde o colégio tinha um grau de condições na maioria dos seus coleguinhas, e isso ele não queria. E foi assim que o menino se apegou ao neto da mulher que lavava roupa, e ele permitia que ele fosse passar o dia lá. E ele começou a dar melhores condições para essa senhora, para no dia que o filho dele fosse, tivesse também opções de lanche, mas ele começou a se preocupar com um amigo do filho. E muito interessante, eles viram que quanto mais, esse despertar foi da própria esposa, quanto mais eles doavam, acontecia coisas nos salários deles que eles não esperavam. E uma vez eles fizeram uma monta muito grande em dinheiro para ajudar numa missão. E foi grande que ele teve que dizer assim, olha, por enquanto eu vou ter que deixar descoberto o nosso investimento. Deixa só esse mês, não tem problema, no outro mês vem, porque eles têm, no Banco Central eles têm outros, né, 14º, outros a cada 3 meses, e a gente investe todo. E combinaram, ela aceitou, ele aceitou, quer dizer, ela já não estava mais resistente. E interessante é que naqueles dias, nos primeiros dias daquele mês, que eles ficaram descapitalizados em termos de investimento, não devendo nada, mas descapitalizados, o filho apareceu com alergia, que tiveram que ir para médico particular, e a coisa começou a coxar, e descobriram que ele teria que mudar todo o piso da casa. E ele disse, Senhor, ele teve que ir, né? Senhor, eu estou indo para o banco, ela vai resistir. Senhor, não permita que ela acabe, não aceite mais o nosso projeto e ache que nós estávamos errados. Eu sinto no coração que nós temos que doar porque nós somos abençoados demais. E ele fez essa oração. Chegando lá, na mesa dele, que era mais ou menos perto da dela, ela estava em reunião, ela não estava na mesa. E ele foi para dele e orou. E um colega chegou e disse, não está vendo não, esse envelope, o setor de pessoal pediu que você fosse lá, com urgência. Ele disse, eita, mais um problema? Quando ele olhou, não era o problema, era a solução. O que é que ele tinha naquele envelope? Era um aviso de um erro que tinha acontecido, que ele não prestou atenção. E o valor que estava chegando era o valor de todo o piso, de todo o projeto que o engenheiro tinha feito, de tudo. E ele ainda tinha para investir. Aí ele disse, Senhor, nós estamos no caminho certo. E era impressionante como eles eram abençoados demais, mas eles não cobravam que você também tivesse que fazer. Ele dizia, Deus tem que calar no seu coração e você tem que estudar. E eles avisavam, eu não sei mais desse casal.
Eu só sei que com certeza os filhos deles são filhos que doam a Deus por gratidão, porque foi desse jeito todo o aprendizado. Eu acho que quando eles resolveram e foram transferidos para Brasília, provavelmente esse menino dele tivesse 12, 13 anos. Já tinha um coração muito voltado para doar. E isso faz toda a diferença. É o conhecer, assim, Salmo 24 diz, ele está ali, faz tempo que o Salmo 24 está. Tem muita gente que lê o Salmo 23 e acha lindo, porque ele diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu também acho. Esse nada me faltará é fortíssimo, só que esse nada está cheio de tudo. Aí quando eu leio, do Senhor é a terra e a sua plenitude, opa, mas Senhor, tem algumas áreas que eu preciso, eu tenho um livre-arbítrio, eu posso dominar. E aí é que diz, é o seguinte, e o dízimo, o discípulo eu estou entendendo, é o me dá. Na hora que eu estou dizendo que eu achei essa proposta de ser o discípulo e o dízimo, importantíssimo, porque não é o homem, o ser humano e o dízimo, e sim o membro da igreja e o dízimo, está dizendo o discípulo. E quando ele diz, mas é porque começou na época de Abraão. Abraão não deu para um sacerdote. Abraão deu para um rei. Na época já tinha essa tradição. Tinha que entregar ao rei tudo que você, no caso, que você conquistava, tudo que você, durante o despojo, você teria que fazer divisões do despojo. 10%, se você for olhar em termos de percentual, é muito pequeno. Não combina você dizer que 10% vai te fazer muita falta quando você olha para os 90%. Aí a gente vê que na hora que você vai para um rei chamado Melquisedeque, e que está lá, no nada foi citado, porque o mais importante para a Bíblia não está muito preocupada em dar satisfação. Ele explica, ele cita, e depois ele tem que explicar, porque senão você pode não entender, você pode achar que aquilo dali você não concorda. Ela cita, mas tudo da Bíblia que ela cita, você tem que partir do princípio que você que tem que fazer a discussão. Você que tem que fazer a discussão com os homens, fazendo uma reunião. Não, você tem que fazer a discussão com Deus, dizendo, Senhor, tudo que eu acredito, tudo que eu faço é baseado em todas as informações que eu recebi até aqui, tanto na igreja como fora dela. Eu sou o resultado disso. Ok? Então, Senhor, trabalhe em mim aquilo que eu sou resistente e que não condiz com a tua palavra. Não permita que eu me convença por mim mesmo, pelos meus princípios. Permita, Senhor, que meu coração esteja aberto para eu aceitar tudo que vier e tudo que tu queres que eu faça. E qualquer que seja a minha resistência, caia por terra, para que eu possa, Senhor, dizer, eu sou realmente o teu discípulo. Não sou discípulo de fulano, de cicrano, ou de alguém que é altamente intelectual, ou alguém que tem um currículo maravilhoso. Eu quero ser o teu discípulo. Eu quero usar Jesus Cristo de Nazaré como meu exemplo de desprendimento, de entrega, de não cobrança, de não apegado aos prazeres da vida, de não apegado a qualquer benefício que o dinheiro pode dar. Ele estava preocupado em relacionamento. Relacionamento com Deus, mas ele nem precisaria, ele só consultaria a Deus. Ele precisava de jejum, ele precisava de muita oração. Nós não.
Nós, uma oraçãozinha, uma vez na semana, indo para a igreja uma vez na semana, já está de bom tamanho. Aí é que eu questiono, não é nem o dízimo, eu questiono, você é discípulo? Como é que você se coloca como discípulo se você é cheio de princípios próprios? Você é cheio de justificativas para você não seguir o que a Bíblia realmente fala. Não, mas eu estou baseado na outra parte da Bíblia. Tudo bem. Nós estamos aqui para aprender juntos. Eu posso estar errado? Ok. Que Deus cale ao meu coração e diga, não fale e não influencie pessoas a pensar como você. Quando a gente vê que Deus era já reconhecido como Senhor pelos israelitas, muitos, a gente sabe que muitos dizem, olha, mas todos esses relatos, todas essas informações eram dadas porque na época os israelitas já tinham obrigação, e aqueles que não faziam por obrigação, na hora que eles furavam, que eles erravam, que eles não faziam o que era correto, profetas eram duros em dizer e afirmar que não deveria. A gente sabe que Malaquias, a maneira como ele passava era dizer, olha, você está roubando. Aí você diz, eu não gosto disso, porque não precisava ele dizer que a gente estava roubando. Pior é que você está roubando quando você não entrega. Quando você passa a semana inteira trabalhando, quando você pouco tem tempo para orar, você não está roubando o tempo que Deus te deu? Tá assim, cadê os 10% do tempo que Ele te deu? 24 horas por dia. Mas eu durmo 8 horas, mas às vezes eu durmo tão cansado que eu passo bem 10 horas dormindo. E o dízimo do seu dia? Como é que você usa? Você usa quando você está no carro dirigindo e que você fica orando. Você usa quando alguma pessoa procura por você pedindo algum conselho, você usa. Quando você usa do seu trabalho uma forma de louvor a Deus, quando você canta, como é que você usa o dízimo do seu dia? Dízimo não é só finanças, dízimo é tudo da sua vida. O que foi, se você tem filhos, você já entregou os seus projetos e sonhos para Deus? Até aqueles mais absurdos ou aqueles de menor valor que você diz assim, eu tenho vergonha de procurar Deus por isso. Sim, se Ele é o Deus de tudo, se Ele é o Senhor de tudo, Ele tem que ser de tudo e não só de uma parte. Se você estiver entregando a sua vida apenas 90%, está errado, é 100%. É 100% para eu dizer, Senhor, eu estou aqui inteira. Eu estou aqui querendo te entregar e querendo te bendizer continuadamente. Da mesma maneira como nos dias de Abraão tinha Melquisedeque, que ele não fez em dinheiro, mas ele fez dos espojos da guerra, nós sabemos que ele sentiu a necessidade de doar. Porque ele sabia que aquilo dali não foi mérito dele. Aí você vê também o dízimo nos dias de Jacó, como é que era feito, o que foi que ele fez, ele sentiu no coração. Olha como Jacó foi abençoado. Ele tinha um irmão chamado Esaú. A bênção de Esaú foi maior do que a de Jacó? Nós sabemos que eles foram abençoados porque ele tinha uma promessa atrás. Quando Deus fez uma promessa, foi a Abraão. E quando Isaac nasceu, que foi o filho da promessa, ele foi abençoado. Isaac mereceu toda a bênção. Então, quando você reconhece que essas bênçãos que está acontecendo com você são bênçãos provenientes do amor de Deus, aí valeu a pena, tudo vale a pena. Aí é muito fácil você entender, você entregar, você passar e dizer, Senhor, me ajuda para que eu possa doar mais. Mas tenta não administrar o teu dinheiro, principalmente na área do dízimo. É perigoso. Se você não confia na maneira como estão administrando todo o dinheiro entregue na igreja, ore. Ore.
Porque é peso para você e peso para o seu coração quando você desconfia. Entrega essa sua obrigação. E na hora que você entrega, Deus vai agir. E diz: Senhor, eu estou entregando em confiança. Senhor, me dá as condições de ter mais condições de entregar, para que eu possa transformar minhas ofertas em cestas, minhas ofertas na sacola, quando estão recolhendo as ofertas, minhas ofertas em doação dos meus dias, em ajudar o próximo, em lá, Senhor, eu não tenho nada para doar, mas eu tenho minhas mãos para chegar na casa de um irmão que está muito necessitado de ajuda e eu vou lá ajudá-lo a cuidar. Você pensou nisso? Você pensou em entregar esse dízimo do seu tempo dessa forma? Será que tem alguém que está tão necessitado, precisando de alguém, e você não vai lá pelo menos para conversar? Ou não vai lá pelo menos para ajudar nos afazeres do dia a dia? Para que ela tenha tempo também, para que essa pessoa tenha tempo também de servir a Deus? Por que nós não transformamos os nossos dízimos em todas as áreas das nossas vidas? Eu não posso dizer que Deus tem acesso a algumas áreas e outras não. Eu não sou discípulo dessa forma. O discípulo, ele entrega no seu todo e ele tem que ver a importância de Deus na sua vida, no seu todo. Porque se você concorda que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, então é esquisito, né? É esquisito que você diga: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então, a relação dele é, ele sempre, eu podendo numa oração, estar solicitando: Senhor, me dá isso, Senhor, porque ele disse que nada me faltará. Então, tem umas partes da Bíblia que a gente corta e usa ele como... me faltou a palavra, o perigo de você usar ele como se fosse um instrumento de bênção. Até tem promessas que têm que ser usadas como instrumento de bênção para você tomar posse. Mas cuidado para você não usar partes da Bíblia para convencer pessoas que você está certo. Cuidado para você não usar a própria Bíblia para você não ser um discípulo fiel. Você achando que é. Você achando que tudo está dando certo porque você baseou todo o teu conhecimento, tudo que você pensa, tudo que você acha, você se baseou na Bíblia.